Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan. Eu quero meditar com você uma palavra que vai abençoar a sua vida nessa noite. Cremos que Deus vai falar conosco e, na verdade, Deus sempre fala conosco. A questão toda está em nós. Nós cremos em Deus, confiamos em Deus ou nós desprezamos a palavra. Nós temos que entender que existe um Deus que ele é perfeito e a palavra de Deus é perfeita. Nós é que somos imperfeitos. Então, para haver comunhão com Deus, nós que somos imperfeitos devemos nos submeter à palavra de Deus que é perfeita. E uma coisa importante, muitas vezes a palavra que nós ministramos, ela não é suave aos nossos ouvidos, porque Deus, muitas vezes, ele repreende a gente, mas a Bíblia diz que Deus nos repreende e ele repreende aquele que ele ama e a quem ele quer bem. E quando nós meditamos em Filipenses, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante, olha só o que o apóstolo Paulo ele diz. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, o evangelho não pode ser ministrado e não pode ser recebido por nós como sendo uma palavra comum. É a palavra de Deus. E existe um Deus, volto a dizer que ele é perfeito. E a palavra de Deus é perfeita. E nós é que somos imperfeitos e precisamos nos moldar conforme a palavra desse Deus maravilhoso. E aí entra uma questão. Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então nós temos que ter o entendimento de que Deus ele opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então quando eu sinto no meu coração de realizar algo para Deus, é Deus operando em nós isso. E é muito importante você entender que o Senhor Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele disse, eu vou enviar o outro em toda a verdade, ele vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito. Por isso é muito importante você entender que o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus e é o Espírito Santo que nos dá entendimento. De contrapartida, o espírito do inferno, do diabo, ele se opõe a nós. E ele não vai aceitar que você venha receber a palavra de Deus com alegria no teu coração. Pelo contrário, muitas vezes, na maioria das vezes, Satanás ele investe contra o ser humano para que as pessoas não venham entender a palavra de Deus. E aí o grande erro do ser humano está nisso. O grande erro do homem está nisso, em não aceitar a palavra de Deus, em não respeitar a palavra de Deus, em não aceitar aquilo que Deus falou que é para o bem dela, para o bem dele. Ou seja, a palavra de Deus nos foi revelada para o nosso bem. E Deus, ele nos corrige. Ou seja, qual o pai que não corrige o filho? Então, da mesma forma, Deus ele nos corrige porque ele quer o nosso bem. Deus deseja a nossa salvação. E aí ele diz, no versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Ou seja, fazei todas as coisas para Deus sem murmurações nem contendas. Por isso, uma coisa muito importante, se afasta de pessoas que murmuram e que contendem. Quem tem o espírito da contenda dentro de si está sendo movido pelo próprio diabo, porque Satanás ele contendeu com Deus aonde? No céu. Imagina a criatura contender contra o Criador. É a mesma coisa a pessoa dizer assim, a Bíblia não é bem assim. Como o pastor prega, não é bem assim. Meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia, convém que nós venhamos ouvir, venhamos respeitar e venhamos crer. Porque é impossível nós ouvirmos Deus se não for através da palavra. João capítulo 1, versículo 1 ao 13, eu sempre recito. Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Então, se nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos o Senhor.
Por isso que é muito importante você entender essas verdades. Aonde existe um Deus que ele é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, e nós é que somos imperfeitos e precisamos nos moldar conforme a palavra. Por isso também diz a Escritura, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é muito importante que você venha compreender. Para quê? Para que você não venha cair no engano do diabo. Ou seja, Satanás, ele contendeu com Deus no céu, ele se levantou contra Deus no céu, e eu vou dizer para você, não é pouco o número de pessoas que se deixam contaminar pelo próprio demônio, aonde as pessoas não suportam ouvir a sã doutrina como ela é. A palavra de Deus nunca vai se moldar aos caprichos humanos, somos nós que nos moldamos à palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu, quando comecei na fé, tive esse entendimento, ou seja, Deus nunca ia aquilo, a minha maneira de viver, a minha maneira errada de pensar, de viver, mas eu que deveria me moldar à palavra de Deus. Por isso é muito importante você entender que uma coisa importante, o próprio Lúcifer, que era de portador de luz, ele virou trevas e diabo. Imagina o que é essa coisa. De portador de luz, ele vira diabo e trevas. E aonde ele vira isso? No próprio céu, onde tudo era perfeito. Mas por que ele virou? Porque ele murmurou contra Deus, ele se levantou contra Deus, ele quis ser igual a Deus, até maior do que Deus. Ou seja, é como se ele dissesse assim, não, se eu fosse, eu vou usar essa expressão, tem muita gente que diz assim, se eu fosse Deus, misericórdia, gente. Nunca pense um negócio desse. Eu falei agora só para você nunca falar uma coisa dessas. Gente, nunca se coloque na posição que não é tua, não é da criatura. A posição única e exclusiva do Criador, ele é Deus. Por isso Lúcifer, ele se levanta contra Deus nos céus e ele murmura, ele gera contendas. Da mesma forma, ele contamina o ser humano hoje dentro da igreja, para murmurar contra a palavra e gerar contendas entre os irmãos. E aí diz mais, agora o 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, e olha o termo que o apóstolo São Paulo usa, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então o que acontece? Nós que cremos no Senhor Jesus, nós estamos aonde? No meio de uma geração corrompida e perversa. E aí entra um detalhe, nós temos que ter o cuidado para não nos contaminarmos também, porque vai ter gente do nosso lado que vai se levantar contra a palavra de Deus, não vai aceitar. Sempre que alguém dizer para você assim, não é bem assim, meu irmão, dá 2 passos atrás e começa a vigiar com aquela pessoa. Porque a partir do momento que alguém diz que a palavra de Deus não é bem assim, essa pessoa está contaminada diretamente por Satanás. Porque foi exatamente o que o diabo fez no céu. Ele se levanta contra Deus lá no céu e ele gera tamanha divisão no céu que 1/3 dos anjos caíram e viraram demônios. Hoje a ação do diabo é onde? Enganar o ser humano na terra. O Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz em Apocalipse, que o diabo ele foi expulso do céu, ele caiu na terra e ele engana os homens. Por isso que nós devemos ficar com a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus, eu volto a dizer, jamais vai se moldar aos caprichos humanos, mas o homem que quiser ser salvo, que se molde conforme a palavra de Deus. Por isso, repito, a segunda vez nessa noite, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem quiser ser salvo. Meu irmão, eu sou pastor. Se eu me desviar da palavra, eu estou perdido. E essa é a realidade dos fatos. Por isso nós não podemos nos desviar da verdade. A Bíblia também diz que orai por aquele que está com os joelhos cambalhantes, para que se firme e não se desvie totalmente. Então nós temos uma responsabilidade espiritual de orar, de interceder pelas pessoas. Agora, muito importante você entenda, Deus ele opera em nós o querer e o efetuar da parte dele, é o que ele diz no versículo 13. Porque Deus opera em vós
opera em vós, é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, tudo aquilo que você sente de realizar para Deus, em prol do reino de Deus, faça. É o próprio Espírito Santo agindo em você para você realizar a vontade de Deus. E aí entra um detalhe. Nós não fomos criados por Deus simplesmente para nós existirmos e para Deus realizar as nossas vontades, o nosso querer. Não, existe um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que propósito é esse, missionário? Que nós venhamos servir a Deus. Lembra o que o Senhor Jesus disse? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não usa o termo todos, por quê? Porque ele sabia já desde antemão que nem todos os homens iam crer nele, e a mesma coisa acontece hoje. As pessoas não creem na palavra, elas começam a debater contra a palavra de Deus, elas se levantam e dizem assim, não é bem assim. Deus não quer isso, Deus não quer aquilo, não. Meu irmão, Deus ele quer a tua vida. Assim como Cristo deu toda a vida dele sem reserva para nós, nós devemos agora entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Tanto é que, hoje eu ministrei em Farroupilha uma palavra, ali em 1 Coríntios 6, 20, onde diz claramente que o espírito que nós temos e o corpo nosso pertencem a Deus. Nós não somos de nós mesmos, pessoal. Por isso é muito importante que você entregue a sua vida para Jesus, para que Ele possa se realizar em você. Essa é a realidade. Deus quer se realizar em você. Deus quer fazer de você a morada dEle. Por isso é muito importante que você entenda o que diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Jesus um dia disse, não fosses vós que me escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Também o Senhor Jesus disse, não fosses vós que me escolhesses a mim, ninguém vem a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Essa é a melhor colocação. Jesus, ele primeiro diz, não fosses vós que me escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E ele também diz, ninguém vem a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E é o que diz Paulo em Filipenses 2,13. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então o ato de você ir para a igreja, entregar a tua vida para Jesus, pode ter certeza, é uma ação direta de Deus na tua vida. Por isso o Senhor Jesus também disse, ele disse, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida dele em resgate de muitos. Por isso uma pergunta, você faz parte dos salvos? Você faz parte desse grupo de pessoas que Deus vai salvar? Ou seja, você crê de todo o teu coração no Senhor Jesus? Você obedece o Evangelho como ele é? E não como as pessoas querem que ele seja. Uma das grandes feridas do ser humano, infelizmente, gente, é a questão do dinheiro. O que tem de gente que rejeita a palavra de Deus por causa de dinheiro, tu não tem ideia. A maioria. E aí que entra o grande erro do ser humano. Nós devemos servir a Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque entenda uma coisa, se Deus me deu saúde é para servir a Ele. Se Deus me dá prosperidade, será que é para mim só? Para mim me tornar uma pessoa egoísta? Aonde eu fecho os olhos para a vontade de Deus? Aonde eu fecho os olhos para aquilo que Deus determinou pela palavra dele? Para que a obra avance? Para que o evangelho seja pregado? Será que Deus quer que eu seja um homem, uma pessoa próspera, você é uma mulher próspera, para você ter uma vida regalada e quando alguém bate na tua porta, você fecha os olhos para a necessidade do próximo? Será que Deus quer te dar muita prosperidade a fim de você crescer muito financeiramente, mas aí se tornar uma pessoa egoísta, pensando que tudo que Deus te deu é apenas para você? Meu irmão, esquece isso.
Deus, ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida, mas com um propósito dele, aonde nós venhamos ser úteis para o reino de Deus e principalmente para os projetos que Deus tem, no qual é a salvação do homem, o bem-estar do ser humano, aonde nós estendemos as mãos para as pessoas que têm grande necessidade e venhamos ser úteis para ela. Por isso, nós temos que entender que o Evangelho ele não é ministrado para nós unicamente para que eu seja abençoado. Quando eu entendi isso, que Deus me deu dons espirituais, mas não para mim, mas para ajudar as pessoas, eu compreendi algo muito importante, aonde eu passei a ter uma importância para o reino de Deus. Ou seja, Deus ele te dá uma importância tremenda. Primeiro, ele deu Jesus por você, em sacrifício vivo por você para te salvar, e agora ele te levanta para usar você em prol do reino de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem tem que ir? Ele vai ir? Não, nós temos que ir. Por isso, gente, abra os olhos. Tudo que Deus faz na tua vida é para você servir a Ele. Claro que você vai usufruir de tudo que Deus te dá. Saúde, é você que recebe e vai gozar de saúde. Prosperidade, você vai receber a prosperidade, vai gozar da prosperidade que Deus te dá. Mas será que é só para nós? Qual é o intuito, o propósito de Deus de nos abençoar em todas as áreas da nossa vida? Para que nós sejamos abençoados e olhamos os outros, vendo as pessoas sofrendo e não fazermos nada por elas? Eu sempre disse uma coisa, e eu vou dizer para você agora. Se você crê que você é uma pessoa salva, mas não se importa com a salvação de ninguém, você não é salvo. Você está enganado. Porque é impossível eu ser uma pessoa salva e não me importar com a salvação do próximo. Gente, abra os olhos para isso. Por isso é impossível você dizer que ama a Deus e não servir a Ele em todas as áreas da tua vida. Deus ele vai te provar. Eu tenho alertado a igreja, eu tenho alertado as pessoas, e eu vou alertar você agora. Uma das áreas onde mais as pessoas caem é na vida financeira. Você pode ter certeza disso. Quando você lê Ezequiel capítulo 28, você vai ver aonde o diabo caiu. Lúcifer caiu quando ele estava na glória, mas uma glória extraordinária. E ali a palavra de Deus é muito clara. Outra hora, outro momento eu vou ministrar sobre isso. Mas é muito clara a palavra. Ele cai quando ele está no auge, na glória, quando ele recebe uma posição espiritual extraordinária e ele tinha uma glória extraordinária. Ali ele caiu. Por isso que cuidado. Quando você está enfermo, você está passando necessidade, a tendência do homem é buscar a Deus, mas quando ele prospera, quando ele é curado, meu irmão, o diabo investe muito pesado contra as pessoas para derrubar elas. E não é pouco número de pessoas que nega a Deus, mas na face de Deus. Gente, abra teu coração, você tem que olhar para a palavra e entender. Filipenses 2:13, vou ler rapidinho para meditar no versículo 15. Olha só, o 12 diz, de sorte assim como sempre obedecesses, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor, respeitando a palavra, e tremor. Porque Deus é quem opera em vós, é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Não murmure diante de Deus. E não contenda contra a palavra. Deus te deu prosperidade? Seja fiel a Deus. No dízimo, na oferta. Qual é o peso disso? Nós éramos fiéis a Satanás quando estávamos no mundo. Entende? Ou não era? Claro que era. Uns nas drogas, no pecado, na prostituição, no adultério, fiéis na bebida, na cachaça, no cigarro, na maconha, na cocaína, gastava o olho da cara com prazeres da carne, não dava 10% para o demônio, dava 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. Tem gente, eu conheci gente, eu mesmo,
Gastava todo o meu salário em coisas da carne. Essa é a realidade. Aí olha para mim aqui, aí a gente vem para Jesus, Jesus nos liberta de todos os pecados e nós não somos capazes de devolver a 10ª parte para Deus, para ajudar na obra de Deus. Gente, põe a mão na consciência, abra teu coração, tema a Deus. Não dê ouvidos ao diabo que tem semeado por aí nas mídias sociais que você não deve ser fiel a Deus no dízimo, na oferta, que quem é dizimista e ofertante é otário. Está dando dinheiro para pastor, primeiro não é para o pastor que dá, é para Jesus que devolve. O dízimo não é pago, ele é devolvido porque é de Deus. Hebreus 7:8 diz, aqui certamente recebe dízimo os homens mortais, ali aquele porém de quem se testifica que vive. Ou seja, quem nós testificamos que vive? O Senhor Jesus. Ou seja, a fidelidade nossa é entregue na mão do Senhor Jesus porque ele é o cabeça da igreja. Nenhuma igreja pertence a pastor nenhum. A igreja pertence a Cristo. Pastores são levantados como mordomos para administrar aquilo que pertence a Deus. E eu vou dizer para você, quando nós retemos aquilo que pertence a Deus, nós pecamos contra Deus. É como Deus me curar, por exemplo, e aí eu volto a servir o diabo no pecado, para novamente a doença entrar em mim, e aí qual o resultado? Eu vou morrer, gente. Jesus disse, o espírito imundo ele vai por lugares áridos depois de ser expulso do corpo do homem e depois ele volta com o tempo, ele vai dar uma sondada ali para ver como a pessoa está no evangelho. Se ela não estiver firme em Cristo, ele volta, pega e acaba com a vida da pessoa. Sempre foi assim. Por isso nós temos que ter a sensibilidade de entender a nossa responsabilidade espiritual no mundo de Deus. E aí diz, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. E aí diz, para quê? Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha o termo que o apóstolo Paulo usa. Tu acha que todo mundo vai ser salvo, meu irmão? Tu acha que todo mundo vai para o céu? Você está muito enganado. O próprio Senhor Jesus ele disse assim, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida dele em resgate de muitos. Outra expressão, muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Você entende a seriedade do que é servir a Deus? Meu irmão, todo mundo vai ser salvo, pastor. Quem prega isso é o maior mentiroso que existe. Meu irmão, vai ser salvo pessoas que entregaram a vida para Jesus, que confiaram em Jesus, que foram gerados de novo, pessoas que vivem a fé, que se santificam serão salvos. Os outros não serão salvos. É como o ladrão na cruz. Jesus estava no meio, um ladrão na direita, outro na esquerda. O ladrão na cruz representa o que foi salvo, representa a parte humana salva. E o ladrão da esquerda, aquele representa os perdidos. Porque ele teve a oportunidade de entregar a vida para Jesus também, não quis. Estúpido. Podia ser os dois salvos, né? Mas um foi inteligente, ele estava diante do Criador, porque Jesus é o Criador. Nós estamos hoje à noite aqui, diante da palavra do Criador. Claro que Jesus não é um livro, mas ele é a palavra eterna de Deus, ele é o verbo. Então a palavra de Deus foi colocada num livro, e a palavra é Deus. Então quando nós nos voltamos para a palavra, nos voltamos para Deus, para a essência de Deus. O que nós conhecemos de Deus está registrado na Bíblia, pessoal. Por isso você que tem sido chamado por Deus, entrega a tua vida para Jesus de corpo, alma e espírito. Não faça como os loucos que conhecem a palavra e começam a murmurar, começam a desprezar a palavra. Gente que vai se perder. Não é pouco o número de pessoas, por isso que a Bíblia é claríssima e diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nós temos que ser os escolhidos, pessoal, porque nós estamos ouvindo a palavra. Então,
O apóstolo Paulo, ele diz, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha o termo que ele usa, nós estamos vivendo hoje no meio de uma geração corrompida e perversa, maligna, a ponto do homem querer ser mulher, da mulher querer ser macho e ferir o princípio da criação, onde Deus criou macho e fêmea. E é tão maligna essa geração, grupos da sociedade tão malignos, perversos, que eles criam determinadas visões humanas que são diabólicas, aonde a própria criancinha é bombardeada com tanto lixo imoral e coisa do demônio. Aonde o menino pode ser menina, a menina pode ser menino. Esse tipo de lixo aí estavam querendo implantar nos colégios, e implantaram. Teve um momento ali que muita criança foi contaminada, levaram livros didáticos para casa e pais se revoltaram, né? Em muitos lugares do Brasil, porque os filhos estavam sendo orientados sexualmente para serem o que eles que desse na telha. Você imagina que paranoia é isso? Se a própria biologia diz que não existe, o que tem é cromossomo masculino e feminino e acabou, né? Ou seja, é macho e fêmea, a própria biologia, ela prova isso. Aí tem alguém que diz, não, eu nasci assim, nasceu assim. Como nasceu assim? Você primeiro nasce sem ter consciência nenhuma de quem você é, entende? Ou seja, você nasce sem consciência de quem você é, do que você é e aonde você está. Ou alguma criança nasce já falando, eu sou fulano de tal, vim aqui. Não existe isso. Todo mundo nasce sem nexo, sem consciência. Depois vai desenvolvendo a sua consciência e a sua intelectualidade. Ou seja, o nosso intelecto ele é formado com o passar dos anos. Então, como que alguém nasce se não sabe nem o que é? Entendeu? Não sabe onde está, quem é, mas aí eu nasci menina, o homem diz. E a menina diz, não, eu nasci estou mas eu estou num corpo de menina. Tenha santa paciência, né? Para tu ver como o diabo ele joga na mente das pessoas. Por isso uma coisa importante, nunca rejeite a palavra de Deus, porque o dia que tu rejeitar a palavra, tu rejeita Deus. E aí para terminar, eu quero meditar aqui, e a gente vai orar já em seguida, eu quero meditar em 1 Coríntios 6, só o versículo 20, que eu ministrei hoje em Farroupilha, para que você possa entender aqui algumas coisas importantes. O capítulo 6, eu vou só ler alguma coisa aqui rapidinho. Versículo 17, por exemplo, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aí diz o versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo espiritual e físico, eles pertencem a Deus. Vamos orar. Pai, eu oro pela vida de cada pessoa que me acompanha, pessoas que vão nos acompanhar, pessoas que precisam de um milagre, de uma vitória, de uma bênção, pessoas que precisam, Pai, reconhecer o Evangelho como sendo a Tua palavra, pessoas, Pai, que estão andando, Pai, sobre dúvidas e palavras e contendas, Pai, coisas que o diabo tem semeado no coração de irmãos e irmãs, e que pessoas têm se deixado levar por essas ações nefastas do inferno, aonde ele mesmo, Satanás, ele murmurou, ele contendeu contigo, Senhor, e agora ele usa o ser humano para agir da mesma forma contra ti, ó Pai. Por isso, Deus, nos livre, Pai, da murmuração, nos livre do pecado, nos livre da dúvida e contenda de palavras, Pai, e ajuda cada pessoa a amadurecer espiritualmente, cura todos, espiritualmente, fisicamente, sejam abençoados em todas as coisas, em todas as áreas, recebam milagres, recebam curas, libertações, sejam abençoados em tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E você diga, eu estou sarado pelas feridas de Jesus,
e eu posso todas as coisas no Senhor Jesus que me fortalece. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Gente, se volta para Deus. É muito importante que você venha entender a necessidade urgente de você se voltar para Deus de corpo, alma e espírito. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. Ia esfriar, o amor de muitos ia esfriar. E aí entra um problema muito sério. O amor para com Deus tem se esfriado no coração das pessoas. As pessoas não amam a Deus acima de todas as coisas. Por isso nós temos que entender que quando nós estamos bem, nós vamos ser provados por Deus se nós realmente amamos Ele acima de todas as coisas. Por isso, gente, não se curva para coisa nenhuma. É o que diz ali 1 Coríntios capítulo 6, né? O versículo 12 você pode ler em diante ali. Aí diz Paulo no 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, a partir do momento que alguma coisa domina você, você não ama a Deus sobre todas as coisas. Por isso, nenhuma coisa desse mundo, desse tempo presente, pode dominar o nosso ser. E aí eu vou tocar numa ferida do homem, que é a questão do dinheiro. O que tem de gente que não vai para a igreja por causa de dinheiro, tu não tem ideia. Eles são dominados por essa coisa chamada dinheiro, mamon. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E as pessoas se desviam da fé por causa do amor ao dinheiro. Eu sempre disse para a igreja e sempre alertei os irmãos e alerto todos. Quando você recebe grandes quantias de dinheiro, você vai ser tentado pelo diabo para não ser fiel a Deus. E outra coisa, você vai ser provado daí por Deus e Deus vai saber se tu é dele ou não é dele. Porque todas as coisas que a gente deu foi Deus. O dinheiro, a prosperidade, a tua empresa, o teu trabalho, o teu emprego, qualquer dinheiro que vem na tua mão, claro que coisa lícita, né? Não dinheiro de roubo, mas o dinheiro do teu suor, do teu trabalho, você tem que tirar a tua fidelidade a Deus. Por quê? Por que eu tenho que tirar, missionário? Porque é ali que tu vai ser provado, meu irmão. Você não é provado na miséria. Miséria é obra do diabo. Você é provado por Deus na prosperidade. É aí que eu acho muito interessante. Tem muito cristão que diz assim, quando está na miséria, estou sendo provado por Deus. Meu irmão, e quando tem prosperidade, daí é o quê? Aí a pessoa não é fiel a Deus, não contribui com a obra, não ajuda o necessitado, só olha para o próprio umbigo. Entende? Quando você está na miséria, é a ação do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. 3 coisas, matar, roubar e destruir. Então ele te mata, ele te rouba, ele te destrói. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então é na vida que vai te conhecer e vai te provar. Lembra, eu volto a dizer, Ezequiel 28, leia hoje ou amanhã e medita nessa palavra. Ali fala claramente sobre a queda de Lúcifer. Claro, fala sobre o rei de Tiro, mas ali é uma linguagem figurada onde Deus ele fala acerca de quem? Da queda do querubim da guarda chamado Lúcifer. Ele caiu na glória, rodeado de glória, de pedras preciosas, uma glória extraordinária. É tanta glória que ele era portador de luz. Tu imagina a posição desse cara, portador de luz. E aí entra um detalhe, de portador de luz, caiu, virou diabo e trevas. Por isso, gente, abra teus olhos. Jesus ele disse o quê? Vós sois a luz. Então agora nós vamos nos deixar contaminar pelo diabo, a ponto de vender a nossa alma para Satanás e negar a Deus aquilo que Deus nos dá por amor a Ele. Ou seja, porque Deus nos deu para Ele. A Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Então, como é que pode esse negócio aí? Não, dinheiro não é para Deus. Meu irmão, todas as coisas é para Ele. E amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que você coloca o teu coração no dinheiro, Jesus advertiu: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E coitado de quem cair na lábia do demônio. Por isso, só tem um jeito para você quebrar o demônio da avareza, o demônio que faz você amar o dinheiro acima de Deus, é através do dízimo da tua fidelidade a Deus. Essa é a realidade. Na última live, eu acredito que eu falei isso, tem pessoas que são tão ricas que se elas tirassem a 10ª parte, não ia nem mexer na finança dela. Então não é a questão de devolver o dízimo, mas o que impede a pessoa aqui dentro do coração de devolver? O engano, ou seja, o espírito do engano que age dentro dela. E eu sempre adverti a igreja, e o que tem de gente em 15 anos que eu vi cair por causa disso, e literalmente vender a alma para o diabo. Depois não digam que não foram avisados. Gente, não faça isso com a sua vida espiritual por coisas temporais. Você não vai levar nada dessa terra por amor da tua vida espiritual. É aquela história, a pessoa tem muita prosperidade, mas muita coisa, e ela coloca o coração nessas coisas. Meu irmão, esquece isso, usufrui daquilo que Deus te dá, coma bem, se vista bem, viaja, troca de carro uma vez por ano se tem condição, mas não põe o teu coração no dinheiro, porque se você colocar o coração no dinheiro, você não sobe, você desce. Gente, é tão louco esse negócio que eu já vi casos de pessoas que colocaram a vida tanto no dinheiro que quando estavam nos hospitais, morrendo, queriam voltar para casa não por causa da vida, mas por causa do dinheiro que tinham escondido, guardado, e por aí afora vai. As pessoas entram numa paranoia, no demônio da ganância, ou seja, cada dia quer mais, mais, mais. Fuja dessas coisas. A Bíblia é clara, aqueles que querem ser ricos caem em grandes condenações. A Bíblia fala sobre isso. Claro que, olha para mim, se Deus quer que você seja uma pessoa rica, Ele vai te fazer. Mas Ele não quer te dar riqueza para você se desviar dele e depois ir para o inferno. Por isso, abra teus olhos. Lúcifer caiu no meio de pedras afogueadas. Muita pedra, todo tipo de pedra preciosa era a cobertura dele. Ele tinha uma glória extraordinária. Ele era o portador de luz e virou de luz, de portador de luz, volto a dizer de novo, de portador de luz virou trevas e diabo. Esse cara tinha uma importância muito grande. Eu vou dizer para você uma coisa, dentro do que eu sinto no meu coração, Lúcifer, ele tinha uma posição muito grande no mundo espiritual. Por isso que o pecado dele foi tão terrível. E não teve mais perdão para ele, nem para 1/3 dos anjos. Não brinca com a tua vida espiritual. O diabo está contaminando muita gente. Mas muita gente. Por isso, gente, fica firme na palavra de Deus. O que Deus disse é o que é e ninguém pode mudar a palavra. Isso é tão sério que lá em Apocalipse 22, 18 em diante diz que aquele que acrescenta alguma coisa à Bíblia ou tira alguma coisa da Bíblia, Deus vai cuidar dele no dia do juízo. Deus pessoalmente vai pegar essa criatura, meu irmão, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo, nas mãos do Deus vivo. Por isso nós temos um Deus que hoje é amor, Ele nos ama, Ele deu a vida dele para nos salvar, mas Ele é o juiz que vai julgar todos no dia do juízo final. E aí não tem como fugir de Deus. Por isso entenda uma coisa, nós estamos literalmente nas mãos do Criador e bem-aventurado é aquele que se converte de fato e de verdade ao Senhor Jesus, que crê no Evangelho e que vive a fé de fato e de verdade. É uma loucura você não entregar a tua vida para Cristo. E o próprio Senhor Jesus diz que poucos são os escolhidos, não é verdade? Então, como podemos mudar aquilo que saiu da boca do próprio Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Ele não diz que todos são chamados, né? Então nós que fomos chamados, você que está sendo chamado para ouvir essas verdades, por amor da tua vida espiritual, luta pela tua salvação, que é o bem maior que você pode ter aqui agora.
é a tua vida eterna com Deus. Abra teus olhos, por amor da tua vida, da tua casa, da tua família, entra em guerra espiritual. Se você tem alguma coisa dentro do teu coração que você não concorda com a palavra, tu tem que lutar contra isso, porque é ação de demônio em você. Meu irmão, não tem como nós contendermos com Deus. O apóstolo Paulo disse certa vez, acaso nós somos maiores do que Deus para lutar contra ele e prevalecer? Por isso, gente, é aquela palavra, né? Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Então vamos obedecer a Deus e Deus vai ser contigo em nome de Jesus. A última oração que eu quero fazer é pela vida financeira de todos. E olha só uma coisa. Eu quero fazer para pessoas que têm causas na justiça, pessoas que têm grandes negócios para fechar, estão desempregados, pessoas que têm dinheiro para receber ou têm contas também para pagar e Deus vai te dar condição, tá bom? Mas uma coisa assim muito importante, lembra-te do teu Deus, lembra da fidelidade a Deus quando Deus te der a prosperidade. Isso é muito importante. Nós temos o nosso projeto em Farroupilha de construir a sede da igreja em Farroupilha. Gente, eu preciso de duas ofertas de 40 mil reais cada uma, né? 2 ofertas de 40 mil para comprarmos o terreno. Deus tem abençoado o ministério. Eu mesmo sou ofertante da compra do terreno e nós precisamos ainda de 80 mil reais. Então, se você pode ajudar, ajude. Eu não posso ajudar com isso. Então, ajuda com 300 reais na construção. Ajuda com 500, ajuda com 100. Ou seja, dê a tua oferta para outra parte do projeto, que é levantar a igreja, levantar o prédio, a sede. Porque a primeira parte é o terreno. E isso aí é a maior guerra que a gente está travando. Mas Deus vai levantar 2 empresários, 2 pessoas que têm muita condição financeira e vão dar essa oferta de 40 mil reais. Ajuda em nome de Jesus. Se você sentir de dar outro valor, dê. Eu vou ajudar com 10 reais na construção. Um tijolinho que vai ser colocado lá, você vai fazer parte. Não deixa de ajudar. Mas quem tem grande capacidade, grande condição, gente, por que não dá? Por isso eu vou fazer uma oração agora. Deus vai te abençoar financeiramente, eu sei disso. E uma coisa, em nome de Jesus eu estou orando agora, até sexta-feira Deus vai responder essas orações e eu quero ver a mão de Deus operando e Deus vai operar na vida de todos em nome de Jesus. Deus vai tocar no coração dos filhos de Deus e nós vamos vencer essa guerra. Gente, se tu soubesse o que o diabo está se levantando contra esse projeto, tu não tem ideia. Por isso, uma coisa assim, ora conosco e se Deus se chama para você dar oferta, dê. Não negligencie aquilo que você pode fazer agora em vida pelo reino de Deus, porque depois nós não vamos fazer mais nada. Gente, agora é o nosso tempo e agora é a hora de fazermos. Vamos orar sobre isso, Pai. Eu oro pela vida financeira de todos, empresários, autônomos, profissionais liberais, pessoas que precisam de um milagre, pessoas, Pai, que foram abençoadas, que são abençoados, pessoas que têm, Pai, grande dinheiro para entrar esses dias, grandes recursos, causas na justiça também, pessoas que estão fazendo um voto, um propósito contigo, Senhor, de ajudar, de levantar, Pai, esses 40 mil reais, Pai, 2 pessoas o Senhor há de levantar, Pai, 2 pessoas que vão ofertar, Pai. Meu Deus, eu não estou pedindo algo que eu mesmo não fiz. Por isso, Pai, levanta essas 2 pessoas, Pai, que também vão contribuir. Porque Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei em quem tenho crido e eu sei que o Senhor move o coração das pessoas para contribuir, para ajudar. Por isso, Pai, ajuda, Pai, todos a prosperarem, as portas se abram, o emprego venha, aumento o salário, aumento de faturamento, a causa na justiça venha, todo que está endividado também pague as suas contas, sejam todos prósperos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, responde-me, Senhor, responde-me. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo homens, mulheres e todos que vão nos ouvir. Sejam abençoados, sejam prósperos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus.
Hoje nós tivemos um testemunho muito lindo em Farroupilha. Um testemunho lindo, lindo, lindo de prosperidade. E Deus é poderoso para fazer também na tua vida. Agora uma coisa importante, abra teu coração, ajude. Missionário, eu tenho na minha mão, eu posso fazer uma oferta especial. Faça, gente. Eu mesmo, do meu próprio recurso, eu dei a minha parte. Mais de 1/3 do valor do que é o terreno. E eu não estou pedindo algo para você fazer que eu não fiz. Eu estou na fé, depois que eu fiz isso, eu abri a Bíblia em 1 Crônicas 29, e ali fala sobre Davi, né? Que Davi, ele ofereceu para o templo, né? O templo, tudo o que ele tinha separado, preparado para a construção do templo, e depois ele pediu também para o povo. Eu disse, oh glória a Deus. Ou seja, aquilo que eu prego, primeiro eu tenho que viver para depois ensinar. Então ajuda em nome de Jesus. Se você é uma pessoa de Deus, se levante e se una conosco em nome de Jesus. Nós vamos vencer juntos essa batalha, e quando estiver pronto, tiver as imagens do nosso projeto aqui no Face, você vai se alegrar em extremo. Vai ser muito grande a obra. Por isso que o diabo tem se opondo tanto, se levantado tanto, guerreado, mas maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus nos deu a vitória já está nos dando a vitória, e eu sei que a vitória vai ser completa em nome do Senhor Jesus. Lembrando também que dia 29 de fevereiro nós vamos ter um grande evento em Farroupilha, no bairro Industrial, onde nós vamos estar alcançando uma criançada, principalmente criança carente, criança que não tem grandes acessos, não tem grandes possibilidades na vida, assim, de ter uma roupa boa, um calçado e assim por diante. E nós vamos estar doando calçados, vestes, alimento também na medida do possível, brinquedos, material escolar e creme e pasta dental. Vai ser uma festa, dia 29 de fevereiro, 16 horas, no bairro Industrial, no salão de eventos, na Associação dos Moradores do Bairro Industrial, em Farroupilha. Então, ajuda em nome de Jesus. Você pode ajudar de todas as formas, de todo jeito. E quem vai se levantar para combater junto conosco aí o bom combate da fé para nós conseguirmos construir a sede em Farroupilha, anote aí os dados também da igreja, agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal. Nós vamos conseguir. E em nome de Jesus, hoje eu decidi fazer essa live, cheguei agora há pouco de Farroupilha, e eu disse, eu vou fazer essa live, Deus vai levantar pessoas que vão contribuir, e até sexta-feira nós vamos ter a resposta dessas orações. Amanhã eu vou estar fazendo a live também, Deus vai mover o coração das pessoas, e nós vamos nos levantar e vamos conseguir levantar as ofertas, e Deus há de levantar. Ora comigo, meu irmão, e ajuda em nome de Jesus para Deus levantar 2 pessoas que vão contribuir com 40 mil reais cada uma. É o que a gente precisa para comprar o terreno. As outras ofertas que vão entrar e que estão entrando, aí já fica para a construção. E aí a construção é mais tranquila em nome de Jesus. Mas o primeiro passo, o grande milagre, é a aquisição do terreno, e é bênção de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo grandes vitórias e bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua empresa, teu trabalho, teu emprego, sobre a tua vida espiritual e física, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço, fica na paz de Cristo, e anote aí o meu celular 54999548670 para pedido de oração, atendimento espiritual e também doações que você deseja fazer. Deus abençoe a todos, fica na paz de Cristo, tenha uma boa noite e durma com Deus.